Olá, neste vídeo, falaremos sobre a erisipela suína. Iremos entender o que é essa doença, os riscos que ela representa para quem consome carne de porco, como ela afeta a saúde dos animais, e quais são as formas de tratamento. Inicialmente, a criação de suínos no Brasil era voltada especialmente para a produção de banha, por sua vez muito utilizada na elaboração e conservação de alimentos. O salto na produção de carne suína se deu mesmo a partir da década de 60, com a adoção do sistema intensivo de criação. Até o final dos anos 70, os suínos eram criados na zona rural, em locais sujos e sem nenhum manejo alimentar ou de doenças, ou seja, era considerada uma atividade artesanal. Assim, o comércio da carne suína era apenas para o mercado interno, sendo metade da produção permanecendo na zona rural. Dados mostram que em 2023, o consumo de carne suína continuou em alta no cenário global e mostrou crescimento em várias regiões, especialmente na Ásia e no Brasil. Fatores como o custo-benefício, o valor nutricional e as melhorias nas práticas de produção contribuíram para tornar a carne suína uma das proteínas mais consumidas no mundo. A conscientização sobre saúde e segurança alimentar também aumentou, levando atenção à qualidade da carne suína, especialmente com relação a doenças, como a erisipela suína. Além disso, as exportações brasileiras cresceram, com mercados como China e União Europeia ampliando as compras, impulsionadas pela qualidade e segurança do produto. Este gráfico apresenta o ranking dos principais importadores de carne suína brasileira, em natura em 2023, medido em toneladas. A China lidera com ampla vantagem, demonstrando uma demanda muito alta por carne suína brasileira. Em seguida, com volumes significativamente menores, estão Hong Kong e as Filipinas, que também representam mercados importantes para as exportações brasileiras. O Chile aparece na quarta posição, seguido por Singapura, que completa o ranking dos 5 principais destinos da carne suína do Brasil. Esses dados refletem a relevância do mercado asiático para as exportações brasileiras, com a China sendo de longe o maior consumidor. Este gráfico mostra a evolução do consumo per capita de carne suína nos continentes em 2023. Como explicado anteriormente, podemos observar que a Ásia lidera com o maior consumo, atingindo quase 600 toneladas. A América Latina e a Europa vêm em seguida, com consumos significativos, mas inferiores ao da Ásia. Em comparação com o ano de 2010, podemos observar que a Ásia ainda lidera o mercado, deixando clara a importância de um bom manejo do produto e de um cuidado maior com doenças, já que a carne de porco pode conter micro-organismos tóxicos para o ser humano. Em laboratórios, cientistas estudam a bactéria para entender melhor como ela afeta os suínos e como pode ser neutralizada. O processo para a produção da proteína se inicia com a análise do genoma para identificar proteínas específicas. Após identificar as proteínas-alvo, o próximo passo é produzi-las em laboratório usando técnicas de DNA recombinante. Isso envolve inserir o gene responsável pela produção da proteína bacteriana em células hospedeiras, como células de bactérias não patogênicas ou leveduras, que irão produzir grandes quantidades dessa proteína de forma segura. As proteínas recombinantes são testadas para verificar se desencadeiam uma resposta imunológica nos suínos. Se a proteína for capaz de estimular o sistema imunológico, ela pode ser usada como componente em vacinas. A segunda estratégia envolve o uso de células atenuadas de Salmonella typhimurium como um vetor bacteriano vivo. Esse método permite que o antígeno SPA seja entregue diretamente ao sistema imunológico do animal. A linhagem recombinante de Salmonella demonstrou alta manutenção do plasmídio, garantindo a expressão contínua do antígeno tanto in vitro quanto in vivo. Testes mostraram que as células de Salmonella typhimurium atenuadas podem colonizar eficazmente as placas de Peyer e invadir a barreira epitelial intestinal dos animais, apresentando o antígeno de forma eficaz ao sistema imunológico. Os resultados indicam uma resposta imunológica robusta, com a produção de anticorpos IgG séricos específicos contra o antígeno SPAA, essencial para uma imunidade protetora. Anticorpos IgG são um tipo de proteína produzida pelo sistema imunológico em resposta a infecções ou vacinas.
São a classe de anticorpos mais abundante no sangue e em outros fluidos corporais, e têm um papel crucial na proteção contra infecções bacterianas e virais. Eles circulam pelo corpo e identificam agentes invasores, para que o sistema imunológico possa neutralizá-los e eliminá-los. SPA, por outro lado, é um tipo de antígeno, ou seja, uma molécula que o sistema imunológico reconhece como estranha e que desencadeia uma resposta imunológica. O SPA pode ser uma proteína de uma bactéria ou vírus que, ao ser introduzida no organismo, estimula o corpo a produzir anticorpos específicos, como IgG, para combater. No caso da erisipela, SPA é o alvo para o qual a vacina deseja induzir a produção de anticorpos, ajudando o organismo a se proteger contra a infecção. Quanto ao embasamento do diagnóstico, é utilizado o tratamento com antibioterapia. Porém, com o uso constante e evolução das cepas, pode ocorrer uma resistência à doença. Os animais são imunizados com uma vacina celular de Erros e o PFI morto ou atenuado. Entretanto, foi observado um avanço da doença mesmo em animais já vacinados. Já sobre a amostra biológica, foi observado que a proteína de superfície SPA de Erros e o PFI possui uma resposta imune do hospedeiro contra a bactéria, assim como a DNAK, uma chaperona molecular HSP70. Ambas foram consideradas aptas a substituir o processo já existente. Devido à vacina existente não estar agindo de forma eficaz nos animais, foi necessário localizar um novo componente que contribua para o aumento de antígenos que atuam no atraso e proliferação da doença. Utilizado para teste a proteína Erros e o PFI, SPA e DNAK por ser uma proteína antigênica da bactéria. Foi injetado em camundongos proteínas recombinantes de Erros e o PFI, SPA e DNAK, 2 doses de 100 microgramas com intervalo de 21 dias. Alguns candidatos foram testados separadamente, outros de forma conjunta. Após o teste, os camundongos foram desafiados com uma cepa virulenta de Erros e o PFI. Aqui podemos visualizar a progressão da doença. Podemos ver um porco saudável na primeira imagem, já na segunda, há um avanço intermediário da doença, já trazendo a característica mancha na pele do animal. Na terceira e última imagem, observamos que a pele do animal já traz manchas mais acentuadas, que posteriormente, se não tratada, podem sofrer necrose, deixando a carne impropriar para comercialização. Já em humanos, a doença tem uma característica de iniciar o processo de inflamação pelas pernas. Na primeira imagem vemos pernas saudáveis, já na segunda, observamos uma inflamação que se assemelha a uma vermelhidão. Na última imagem, já temos um tecido necrosado. O tratamento para humanos se dá por meio de antibióticos e para casos mais graves, a medicação é aplicada via intravenosa. Aqui vemos alguns sintomas clássicos da erisipela suína, sendo o primeiro e mais comum a se apresentar é a vermelhidão, podendo aparecer em qualquer parte do corpo, mas principalmente nas pernas. Outro sintoma a se apresentar é o inchaço, que também se apresenta nas pernas juntamente com a coceira, que pode a princípio ser confundida com uma micose. À medida que a infecção progride, algumas pessoas podem apresentar bolhas na pele e até mesmo desenvolver manchas arroxeadas devido à inflamação dos vasos linfáticos. Outros sintomas também apresentados são febre alta, náuseas e também dores de cabeça. Identificar os sintomas precocemente é fundamental para iniciar o tratamento adequado e evitar complicações. É preciso estar atento, pois alguns pacientes podem ter uma sensação de cansaço, que muitas vezes pode ser confundido com um quadro gripal. Em resumo, a erisipela suína representa um desafio importante para a suinocultura, ameaçando a saúde dos animais e gerando perdas econômicas significativas. No entanto, as vacinas recombinantes têm mostrado um grande avanço no combate a essa doença. Ao utilizar fragmentos específicos da bactéria, essas vacinas proporcionam uma imunização segura e eficaz, reduzindo reações adversas e facilitando a proteção dos rebanhos. Combinadas a outros esforços de manejo sanitário, as vacinas recombinantes oferecem uma solução promissora, assegurando a saúde dos suínos e a sustentabilidade da produção. Além de contribuírem para a prevenção de surtos, essas vacinas inovadoras permitem uma resposta rápida e duradoura contra a doença.
Assim, o uso de vacinas recombinantes se consolida como uma estratégia essencial para o futuro da suinocultura, protegendo não só os animais, mas também a rentabilidade do setor.